Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Luz do Evangelho. Estamos de volta para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um prazer estar convosco, rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe a todos. Dr. Aguinaldo, seja bem-vindo, um prazer enorme estarmos juntos aqui novamente. Que bom, Navarro, principalmente falando do Evangelho, né? Com certeza. Então nós ficamos muito felizes. E hoje tem muito assunto para a gente abordar. Temos, né? bastante. O que nós podemos estar falando para dar início a esse bate-papo? Então, me chamou muita atenção quando estivemos dando uma olhada em toda a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É muito significativa a mensagem do Espírito de verdade, né? Quando ele anuncia que as vozes dos céus estão vindo à Terra, né, para trazer a realidade daquilo que nós não conhecemos ao longo da implantação da doutrina do Cristo, né? Então os Espíritos vêm falar para nós o real significado das palavras do Senhor Jesus, porque está no momento adequado. Então isso me chamou muita atenção, né? Porque até então, até a chegada da doutrina espírita, quem dizia como as coisas eram do outro lado eram os encarnados, né? E nessa mensagenzinha do Espírito de Verdade, abrindo toda a parte introdutória, ele vai falar que agora quem fala são as vozes do céu, ou seja, os seres que habitam o outro lado. E isso é determinante para nós acessarmos a verdade, penso eu, né? Interessante também, Navarro, que quando Jesus se propôs a vir trazer a mensagem, ele procurou os judeus, né? Sim. Foi ali que ele começou a ter o respaldo para trazer a sua mensagem, porque até então as pessoas não tinham ainda estrutura para absorver o Evangelho. Mas ali mesmo ele encontrou dificuldade, né? Os fariseus, por exemplo, que era um povo orgulhoso, achava que eram donos da verdade, né? Exatamente porque recebiam essa informação dos encarnados, né? E chegados ao culto exterior, né? Ao culto exterior. E, inclusive, personificaram o Moisés nos seus 5 livros, né? Aquilo era uma questão de ordem, né? Muito difícil mudar de ideia e absorver o Evangelho, não é? É verdade, a gente cristaliza o entendimento, a gente cristaliza as nossas verdades, né? E passamos a defendê-las de unha e dente, né? A gente, quando observa, e Kardec traz isso lá na introdução, né, no Notícias Históricas, falando um pouquinho de cada uma das classes sociais, vamos chamar, ou religiosas da época, né? A gente vê o quanto que Jesus precisou, entre aspas, lutar para se fazer entendido, né? Porque era uma disputa não só de egos, mas também, sobretudo, de verdade, domínio da verdade religiosa, né? E Jesus vai inverter as coisas dizendo que os discípulos dele, né, já não são mais quem segue essa ou aquela, mas aqueles que amam, né? E fazer um fariseu, por exemplo, amar tanto quanto é difícil para nós hoje, um súdito, né, ou um inimigo, né, era muito difícil, né? Mas essa era a proposta de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Agora, os fariseus, eles tinham, vamos dizer assim, um ego muito exacerbado. Achavam que eram dono da verdade exatamente porque ia ao templo, seguia aquelas leis, coisa e tal. E Jesus disse que nada disso era importante. O importante era viver o amor, né? Então, como foi difícil colocar isso para o pessoal naquela época? É muito difícil porque quando Jesus fala, por exemplo, do corpo físico dele, ele chama de templo. Então, o espírito nosso tem um templo, que é o próprio corpo. Ou seja, se é nos templos que a gente adora a Deus, a gente já precisa começar a adorar a Deus dentro da gente, para depois passar para o lado de fora, né? Exato. Então, as coisas, Jesus enfrentou uma dificuldade muito grande e é só observar, né? Eu queria insistir aqui nisso, aos queridos amigos, para darem uma focada bem profunda nessa parte introdutória, porque não é à toa que Kardec pôs lá o que eram os saduceus, o que eram os publicanos, o que eram os essênios, o que eram os terapeutas e os próprios fariseus, né? É para entender a situação como um todo e com que Jesus e com quem que Jesus estava lidando, né? As percepções de cada um.
Naquela época, é bom que a gente já comece a falar que a doutrina espírita veio bem depois, né, do Cristo, mas muitas coisas já estavam mais ou menos estandardizadas. Sim. Os fariseus, apesar de ter aqueles dogmas todos, eles eram os fariseus. Eles aceitavam a reencarnação. Não aceitavam? Existia aquela questão sempre da possibilidade da ressurreição, né? E acabava por não compreender exatamente o mecanismo, né? E o próprio Nicodemos expôs isso, né? Eles tinham aquela ideia da ressurreição, da vida que segue, do ressurgir. Da volta. Da volta, mas não sabia como isso se processava. E ele expõe isso para Jesus no diálogo que todos nós conhecemos, né? Mas como pode um homem já velho? Então a questão é voltar a nascer, né? Então a questão é muito interessante nesse aspecto. Jesus vem mudar não só o padrão moral, mas também o padrão cultural, a forma de entender as coisas, né? E essa introdução do Evangelho vai abrindo horizontes para nós, quando Kardec fala que o Espiritismo, embora tenha surgido na feição do Consolador, 18 séculos e meio depois dele, o Espiritismo, Kardec vai falar nessa introdução que ele já fazia parte da natureza, sempre fez parte da natureza, né? Só que com outras possibilidades, e apresentando mesmo o pensamento de Sócrates e Platão, né, que trouxeram uma realidade espiritual, apresentaram uma interpretação espiritual muito real, né, e muito parecida com a da doutrina espírita. Evidentemente a doutrina vai sistematizar, mas as coisas que a doutrina espírita traz sempre estiveram presentes. E a dureza do coração, né, como Jesus apresenta aos fariseus, foi por conta da dureza de vossos corações, é que impedia a gente de ter acesso a esse tipo de coisa. Mas também, penso eu, a dureza de entendimento, né? A gente Os próprios saduceus, que eram um grupo de elite, né? De elite. Os fariseus, saduceus, eles não acreditavam na imortalidade, e muito menos que tivesse uma vida do lado de lá, e muito menos que voltasse aqui através da ressurreição. Então imagina o pessoal que vivia o dia a dia, aqui agora, para gozar tudo que tem direito e mais alguma coisa. Os saduceus tinham essa característica, e é curioso porque eles acreditavam em Deus, mas não na imortalidade. Consequentemente, olha, o que eu faço com Deus se minha vida é só essa aqui? Né? E é interessante que eles tentavam tirar proveito da vida, tentando até seguir a lei, mas não aceitavam nada mais do que aquilo que se apresentava aos sentidos. Isso vamos dizer assim, ilustra para nós a gradação do entendimento com relação às coisas espirituais, né? E Jesus mandando amar todo mundo, como é que ficava para um fariseu a mão publicana? Não é verdade? Nossa. Quem que gosta quem amaria um cobrador de imposto, né? Porque os publicanos eram pessoas de elite também, e que eles concorriam fazer essa cobrança dos impostos que eram dos romanos para com os judeus. Agora, imagina um judeu ser cobrado indevidamente por um próprio companheiro ali da Judéia, no caso um publicano. E Jesus mandou amar todo mundo, inclusive foi estar jantando com um publicano, que é o Zaqueu, né? Da partir daí, então, foi questionado como é que Jesus pode ser o Messias se ele vai jantar com um publicano. Quer dizer, Veja como é que a coisa era complicada. Não é verdade? Então, o panorama social da época era muito complexo, tanto quanto é complexo hoje, embora hoje a gente tenha muito mais direitos e muito mais possibilidades de defesa das nossas opiniões. Mas naquela época ia parar na cruz mesmo. Né? Na cruz, que pena. Então, Jesus estabeleceu uma linha de trabalho e ele sabia qual era o resultado, né? Porque já estava escrito. Né? Navarro, mas é lógico que a gente está vendo as adversidades, né? Sim. Mas Jesus também se preparou, muita gente veio antes dele para dar uma força nos bastidores, né? Os essênios, por exemplo, foi um grupo muito interessante de pessoas que se reuniam nas cavernas, nos montes, né? Vários montes que tinham lá, e eles ficavam distantes da comunidade, mas o trabalho deles foi muito interessante porque eles faziam um trabalho caritativo, social, né? Social, de amor às criaturas. E os essênios,
segundo as tradições, Jesus esteve com eles até imagino eu, para dar umas coordenadas. Olha, eu vou embora, porque às vezes o pessoal pensa que Jesus foi lá para aprender alguma coisa. É um absurdo, né? Um absurdo. Jesus foi ensinar. Falou, olha, vocês estão aqui comigo, vieram antes, vão continuar, então o plano é esse, e foram realmente pessoas importantes na divulgação depois do cristianismo, né? E essas pessoas faziam parte. Então são pessoas que vieram colaborar, não vieram atrapalhar o esquema, né? Sempre todas as épocas trazem aqueles que já estão um pouco mais avançados e aqueles que estão um pouco mais atrasados, e uma grande multidão no meio, né? Então os essênios já tinham uma visão muito melhor da espiritualidade, não da religiosidade, mas uma religiosidade da religião, mas uma religiosidade prática. E eles faziam isso em direção à sociedade. É um exemplo muito claro. O senhor tocou nesse assunto e eu me lembro aqui a respeito dessa opinião que muitos têm. O Emmanuel é muito claro a esse respeito, né? Jesus conhecia os essênios, mas não houve necessidade nenhuma dele se preparar com os essênios, né? É absurdo. Não, mesmo porque o Senhor Jesus foi anunciado com 7 séculos de antecedência, né, como sendo o Espírito extraordinário que se faria presente aqui na Terra. Então, o preparo, como a gente pode observar, analisando a questão das profecias, começou com séculos de antecedência. Assim como, ainda na questão que o senhor levantou, a presença de Sócrates e Platão, por exemplo, na sua filosofia, com 4 séculos de antecedência. Então, há um preparo social, um preparo da população que vai receber Jesus, para que quando ele chegasse, as coisas estivessem minimamente preparadas para ele fazer as coisas acontecerem, né? Inclusive o Sócrates, falando de Sócrates e Platão, eles há 500 anos, 400 a 500 anos antes de Jesus, já pregaram doutrina espírita de ponta a ponta, falando da reencarnação, falando da imortalidade da alma, falando da intercessão dos espíritos em nossas vidas, não é? Então, Sócrates e Platão, eles já vieram como precursores do cristianismo e da doutrina espírita. Então, às vezes a gente pensa, mas foi um filósofo, pensou, né? Mas depois o Kardec não coloca que certamente ele, o Platão, o Sócrates, que foi o mestre, fizeram parte da pleiade de espíritos que codificaram a doutrina espírita, não é, Naval? É verdade. Olha, é interessante quando a gente busca algumas coisas relacionadas a qual era a filosofia do Sócrates, né, que Platão é que trouxe, e quando a gente faz um comparativo com o Livro dos Espíritos. A questão 860 do Livro dos Espíritos diz que o único objetivo do espírito encarnado, está escrito dessa forma, o único objetivo do espírito encarnado é praticar o bem. Ora, Sócrates tem um livro, Platão escreve um livro de Sócrates, né, chamado Górgias, onde o tempo todo Sócrates, com um raciocínio absolutamente espetacular, extraordinário, nos convence que só há uma saída, que é praticar o bem. Então, 400 anos antes de Jesus, 2.200 anos antes da doutrina espírita, Sócrates põe preto no branco, né, o raciocínio de que só uma coisa compensa nesse mundo, isso praticar o bem. Isso lhe custou a vida, né? Hã? Isso lhe custou a vida. E lhe custou a vida, né? Então, mas aí com relação a custar a vida, e é outra lição que ele traz, que vale a pena morrer quando se viveu bem. Do que fazer o mal. Do que fazer o mal. Então ele fala depois, já nas horas lá que o pessoal queria fazer ele sumir da prisão, né, desaparecer com ele, subornar inclusive os guardas. Sócrates, mas você vai morrer. Oh, e quem não vai? Quem não vai? Né? E de uma maneira justa. E de uma maneira justa. Porque ele não fez nada por ser morto. E ele cobrou diotima sobre isso. E queria que você fosse injusto. Que fosse injusto. Né? Então, até na hora de desencarnar, esse espírito que foi precursor de Jesus, nos ensinou que a consciência tranquila nos dá um bom desencarne. Né? Então, bom, Kardec estava sendo orientado pelo Espírito da Verdade e sua equipe. Então não é à toa que ele coloca a filosofia de Sócrates e Platão na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É para a gente estudar um pouquinho essa questão e fazer os comparativos, mesmo porque a gente também pode e deve se estabelecer como precursores daqueles que estão vindo nas nossas gerações. Então nós vamos dando continuidade a um processo de esclarecimento geral.
Inclusive, Navarro, na 919, o Kardec não pergunta o que a gente pode fazer para evitar de fazer coisa errada e fazer uma transformação moral mais rápida. E o benfeitor disse para Kardec, o Sócrates já falou isso, né? Deixando Um sábio da antiguidade já vos disse, né? No templo de Delfos, né? Colocando lá no pórtico, conhece a ti mesmo. Então, você veja que o Sócrates, já naquela época, ele levava a pessoa a reflexionar. Ele disse assim, a vida que não é reflexionada não serve para ser vivida. Então, o Sócrates já levava o pessoal a raciocínio. Escuta, vamos analisar. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui passando férias, nós estamos aqui para crescer moralmente, né? Moralmente. Estar de posse da justiça, da verdade, do amor. E ele deixou isso muito claro. Depois, lógico, não escreveu nada, mas o Platão se encarregou de trazer toda a filosofia socrática. Mas o que você já chamou a atenção é que naquela época já se enfatizava esse amor, né? Ao próximo, esse bem, mal nunca. Ao dever, né, doutor? Dever, né? Dever, que a doutrina espírita vem falar para nós, né, sobre o dever. Nós buscamos muito direitos, né? Mas nós temos deveres. E Sócrates cumpriu fielmente com seus deveres até o último instante. Então são lições que chegam para nós no sentido de nos acordar para a realidade da coisa, né? Então Sócrates tem mensagens muito claras em sintonia com a doutrina espírita. Essa questão do dever, a questão de fazer o bem, a presença de um anjo da guarda junto dele, né, o daimon dele, que ele ouvia sempre, quer dizer, a proposta da doutrina espírita, garantindo para nós que todos nós temos os nossos espíritos simpáticos, protetores, guias, né? Então são vários pontos da filosofia de Sócrates e de Platão que são costuras, né, que vão nos conduzir para um tecido muito bem construído, que veio ser a doutrina espírita, né? Inclusive, Navarro, a gente tem que estar de posse da verdade, né? A verdade que liberta. E ele enfatizou tanto, disse, olha, vocês estão reencarnados, vocês vão desencarnar. Do outro lado, vai ter um mundo compatível com a vibração de cada um. Verdade. Vão ser abraçados pelo espírito benfeitor, que vai receber, mas depois cada um vai para um lugar, não é? E isso aí é uma realidade. A doutrina espírita depois veio enfatizar, explicar de uma maneira mais clara, que nós temos responsabilidade perante a vida. Então, infeliz daquele que tem na ideia de fazer o mal, de não cumprir o dever, de ficar postergando a responsabilidade dessa transformação moral, se não for hoje, vai ser amanhã, e que isso vai estar impregnado, ele deixou isso bem claro, no espírito, para uma nova experiência que nós vamos viver. Então, se nós entendemos que a vida segue encarnado, desencarnado, reencarnado, o que nós temos que fazer hoje, Navarro? Praticar o bem. O tempo todo pensar no bem do semelhante. Qual que é a nossa tendência natural? Existe uma tendência natural nossa por conta da nossa questão de encarnados. A procura do bem-estar, né? Isso é comum para todo ser vivo. E o Kardec vai citar isso em Lei de Conservação, né? Ele pergunta para os espíritos a questão do bem-estar. É da natureza. Mas qual é o problema a partir do momento que surge Jesus? O problema é que o meu bem-estar passa a ficar vinculado com a minha consciência, em função da prática da lei maior, que é a lei de amor. Ou seja, eu só vou adquirir o verdadeiro bem-estar se eu amar como Jesus recomendou. Então, antes do meu bem-estar, eu tenho que olhar no bem-estar do próximo. E o corpo, segundo o próprio Sócrates, ele deixou ali muito claro, o corpo embota, assambarca, ele cria uma dificuldade imensa para a gente filtrar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, quando a gente vem para cá aqui, entra num corpo que precisa de comer, que precisa de beber, que precisa ter sexo, que isso é biológico, né? O instinto chama nós para isso. Para isso. Então, de repente, a gente caminha totalmente para esse lado e esquece da alma. E aí que o Sócrates disse assim, fique atento, porque não valorize esse lado que é
muito rápido, transitório. Valorize o espírito, que vai continuar e é o respaldo que nós vamos ter de uma vida melhor no mundo espiritual e em futuras encarnações. Com certeza. E nas palavras de Jesus, o mesmo pensamento, vigiai e orai para não cair em tentação, né? Nas tentações das paixões e das viciações. Né? Então a gente vê um entrelaçamento muito grande na introdução do livro Livro dos Espíritos. Navarro tem o Livro dos Espíritos preso na cabeça. O Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução é de suma importância. Eu queria chover no molhado mais uma vez. Nós precisamos dar uma estudada boa para a gente ver o entrelaçamento das coisas. Né? O Evangelho ele teve todo um preparo anterior para ele acontecer em nossas vidas, né? O fato da previsão de Jesus, quando Jesus chega, ele atesta que ele era aquele que tinha sido anunciado e começa a mudar a cabeça da gente para transformarmos a nossa vida também numa boa nova. E Sócrates já vivia essa boa nova, né? E de uma forma inabalável, nada tirava ele daquele centro que que nós todos precisamos estabelecer dentro de nós, né? Seja o vosso dizer sim, sim, não, não, dizia Jesus. Ou seja, nós precisamos nos equilibrar nessa linha. E o Evangelho está aí para isso. Naquele diálogo que o Cristo teve com Bartolomeu, que está lá em Boa Nova, ele coloca isso de uma maneira tão interessante que ele falou para o Bartolomeu. Bartolomeu disse assim, mas o Evangelho exige muito do discípulo, né? Aí Jesus disse, não exige nada, ele transforma. Então. Olha que sutileza do Cristo, né? Não tem posição. Não tem posição nenhuma. Ou você segue, ou não segue, né? Segue. Agora, se você seguir, você se transforma, esse é o objetivo, né? Se não seguir hoje, vai seguir amanhã, porque transformar vai ter que transformar. É da nossa natureza atingir a luz, né? Sem dúvida. Conhecereis a verdade, quer dizer, mais cedo ou mais tarde nós vamos conhecer, e ela vai nos libertar. A gente pode até procrastinar isso, for empurrando, não, vou cuidar dos negócios da família, vou formar meus filhos, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, lá na frente eu tomo conta da coisa espiritual, né? Não é bem assim, pode não dar tempo, né? Então o Evangelho precisa ser bem compreendido por nós outros para a gente encaixar em tudo que nós fazemos, em tudo. O Pedro Vinícius de Camargo, ele fez uma série de livros só falando sobre Jesus, né? Mestre na educação, na escola do mestre, e assim na seara do mestre. E eu gosto muito do Pedro Vinícius porque ele esmiuçou muito o Evangelho na figura do Cristo, né? E ele diz que o Evangelho tem que ser um livro de cabeceira, onde todos os dias ele tem que ser lido e meditado a respeito da leitura, porque é o elemento transformador, é o Evangelho. E talvez o livro menos lido no mundo, né? Então... Que pena. Que pena. E o senhor sabe, a gente tem uma tendência natural, e eu vejo isso por mim mesmo, né, que é sempre um desafio pessoal, a gente tem uma tendência a isso eu já sei, a isso eu já vi, e a gente está sempre querendo novidade, né? Mas quando a gente começa justamente a ter esse olhar mais crítico da coisa para enxergar do que se trata, a gente começa a perceber que a novidade ainda é o Evangelho. Porque toda vez que a gente pensa dessa forma, eu já vi isso aí, eu já estudei isso no Centro Espírita não sei quantas vezes, eu já li o Evangelho não sei quantas vezes. Enquanto a gente achar que o fato de ter lido, de ter visto, já resolveu o problema, nós ainda não aprendemos nada do Evangelho. E um detalhe, Navarro, tudo na vida é o senso da repetição. Quanto mais se ouve, quanto mais se fala, quanto mais se lê, quanto mais se vê, mais se grava. E a gente cai no esquecimento. Às vezes você lê uma mensagem e não lê mais, né? E chega na hora do testemunho e você está com aquilo tão apagado na memória que você não coloca em prática. Agora, se você está lendo sempre, aquilo vai assumindo uma proporção tão grande no seu inconsciente que na hora vai devolver a ficha e você vai agir com atitude evangélica. Então, quando o Pedro Vinícius falou isso, eu logo de cara fui lá no inconsciente. E você está gravando mesmo de uma maneira exaustiva, porque o inconsciente assume um comando de 80% na nossa vida, mas vamos dizer assim, nos bastidores, porque a consciência está em primeiro plano. Sim. E ele vai
sorrateiramente assumindo uma proporção no mando da nossa vida. Agora, para isso você tem que ter arquivado coisas boas, né? Mesmo porque, se não tiver arquivado coisas boas, os benfeitores espirituais não têm acesso à nossa intuição. E aí, como é que faz? Não é? Então Dificulta o trabalho deles. Né? Dificulta o trabalho do anjo da guarda. Quanto mais coisas positivas nós tivermos, mantivermos e desenvolvermos dentro de nós, mais facilidade terá o benfeitor espiritual designado para nos socorrer nessa vida, para nos alertar. Buscar as fichinhas na nossa memória. Olha, então, se a gente não tiver nada, eles não vão conseguir nos ajudar. E a gente quer transferir para o anjo da guarda toda a responsabilidade de nos conduzir, né? Não, eu oro, peço ajuda e ele que vai me conduzir. Não é bem assim. Ele aponta caminhos, né? Aponta caminhos. Então, daí a necessidade que a gente tem de entronizar o Evangelho mais e mais e mais, para a gente poder viver um pouquinho melhor aqui na Terra. Agora que eu espero que vocês compreendam qual que é a nossa preocupação. Eu e o Navarro estamos aqui, com a ajuda dos nossos amigos, para falar de Evangelho, porque custe o que custar, demora o que demorar, a tônica da vida é a absorção da proposta de Jesus, do amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Fazer outro que gostarias que vos fizesse. Então veja quanto é importante o Evangelho em nossas vidas. Por isso é que nós vamos exaustivamente estudar o Evangelho pro resto da vida, né, Navarro? Sim, vamos convidar os queridos amigos para estarem conosco aqui, nos ajudando, né? Emitindo opiniões, dando ideias a respeito, para que a gente possa fortalecer as nossas discussões, o nosso entendimento. Bom, estamos encerrando mais um programa e convidando vocês para estarem conosco em breve, no estudo da luz do Evangelho.